Um milionário arrogante humilha uma faxineira diante de centenas de convidados, desafiando-a a dançar por diversão cruel. Ele não sabia que estava provocando a pessoa errada. O Grand Hotel Imperium brilhava como uma joia na noite, seus lustres de cristal refletindo a luz dourada sobre mármores polidos e arranjos florais que custavam mais que um salário anual. Era a noite do baile beneficente mais aguardado da alta sociedade, onde fortunas se exibiam em vestidos de grife e joias que poderiam comprar mansões inteiras. Valentim Rocha circulava pelo salão principal como um rei em seu castelo. Proprietário da maior rede hoteleira do país, ele havia construído seu império com punho de ferro e zero tolerância para o que considerava mediocridade. Seus hotéis eram templos da perfeição, onde cada detalhe deveria funcionar como um relógio suíço e qualquer falha era motivo para demissão imediata. "Valentim, querido!" exclamou Morgana Velasco, esposa de um magnata da construção civil, aproximando-se com sua taça de champanhe. "Este evento está simplesmente divino. Como sempre, você supera todas as expectativas." "Obrigado, Morgana. Quando se tem padrões elevados, a excelência é inevitável", respondeu Valentim, ajustando os punhos de sua camisa italiana. "Diferentemente de outros estabelecimentos que aceitam qualquer coisa." Enquanto os convidados se deliciavam com canapés preparados por chefes renomados, Serafina Alves trabalhava silenciosamente nos bastidores. Vestindo o uniforme simples da equipe de limpeza, ela recolhia discretamente copos abandonados e mantinha os ambientes impecáveis. Seus movimentos tinham uma graça natural que contrastava com a simplicidade de sua função. Cada passo calculado, cada gesto fluido, como se dançasse mesmo realizando tarefas mundanas. Serafina havia aprendido desde cedo a ser invisível. Filha de uma costureira e um jardineiro, sempre soube que pessoas como ela só eram notadas quando cometiam erros. Por isso, trabalhava com perfeição silenciosa, cumprindo suas tarefas sem jamais incomodar os hóspedes ilustres. "Atenção, pessoal da limpeza", sussurrou Otávio, o gerente do hotel, aproximando-se da equipe. "O senhor Valentim está especialmente exigente hoje. Qualquer deslize e vocês sabem o que acontece." A orquestra tocava uma valsa vienense quando o acidente aconteceu. Serafina carregava uma bandeja com taças usadas quando um garçom distraído esbarrou nela, fazendo com que os copos se chocassem com um ruído cristalino que ecoou pelo salão. Por alguns segundos mortais, todas as conversas cessaram e centenas de olhares se voltaram para a jovem que estava ali, paralisada, cercada por cacos de cristal. O silêncio foi quebrado pela voz grave e gelada de Valentim Rocha. "Que situação deplorável", disse ele, caminhando lentamente em direção a Serafina, cada passo ecoando no mármore. "Em uma noite onde celebramos a excelência, somos confrontados com tamanha incompetência." Serafina mantinha a cabeça baixa, sentindo o peso de todos aqueles olhares sobre si. "Peço desculpas, senhor. Foi um acidente. Vou limpar imediatamente." "Um acidente?" Valentim riu, um som frio que fez vários convidados se aproximarem para observar a cena. "Em meus estabelecimentos, acidentes são reflexo de despreparo, e despreparo é inaceitável." Morgana sussurrou para a amiga ao lado. "Coitada da moça. O Valentim não vai passar isso em branco. Você danificou uma propriedade valiosa e ainda tem a audácia de chamar de acidente?" Continuou Valentim, sua voz subindo o suficiente para que mais pessoas se reunissem ao redor. "Esses copos custaram mais que seu salário mensal." Serafina finalmente ergueu o rosto e, por um instante, Valentim se deparou com olhos que brilhavam com uma dignidade inesperada. Não havia lágrimas ali, apenas uma serenidade que o incomodou profundamente. "Senhor, assumo total responsabilidade. Pagarei pelos danos", disse ela, mantendo a voz firme apesar da situação humilhante.
Pagar? Valentim soltou uma gargalhada cruel que fez vários convidados rirem junto. Com que dinheiro? Você levaria anos para quitar uma única taça dessas. A orquestra havia parado completamente agora, e o círculo de espectadores crescia. Era como um espetáculo grotesco, onde a elite se divertia com o constrangimento de alguém menos afortunado. Sabe o que me impressiona? Disse Valentim, circulando ao redor de Serafina como um predador. É como pessoas como você acham que podem circular em ambientes como este. Vocês simplesmente não pertencem aqui. Valentim, talvez seja melhor resolver isso em particular, sugeriu discretamente Berenice, a recepcionista-chefe, tentando amenizar a situação. Não, Berenice, acho que todos aqui podem aprender algo valioso, rebateu Valentim, claramente aproveitando a atenção. Afinal, é importante que cada um conheça seu lugar. Foi então que algo mudou no ar. Talvez fosse a música que ainda ecoava suavemente. Talvez fosse a forma como Serafina se movia para recolher os cacos. Mas Valentim teve uma ideia que considerou brilhante. Sabe de uma coisa? Disse ele, batendo palmas para chamar ainda mais atenção. Já que você consegue criar tamanho espetáculo apenas limpando, que tal nos mostrar se tem outras habilidades? Serafina parou de recolher os cacos e o olhou, confusa. Não entendo, senhor. A orquestra estava tocando uma valsa linda. Que tal dançar para nós? A sugestão de Valentim foi feita com um sorriso cruel. Já que interrompeu nossa festa, pode nos entreter de outra forma. Um murmúrio incômodo percorreu a multidão. Alguns convidados entreolharam-se percebendo que a situação estava saindo do controle. Isso não é necessário, Valentim, murmurou Cláudio, o segurança do hotel, claramente desconfortável. Pelo contrário, é perfeitamente necessário, insistiu Valentim, sua voz agora carregada de sadismo disfarçado de diversão. Afinal, se ela quer trabalhar em um ambiente onde a elegância é valorizada, deve demonstrar que compreende o conceito. Serafina permaneceu imóvel por longos segundos, o rosto levemente corado, mas os olhos ainda firmes. A humilhação era evidente, mas algo em sua postura sugeria que Valentim havia cometido um erro fatal. "O senhor realmente quer que eu dance?" perguntou ela, sua voz baixa, mas clara. "Absolutamente. Considere uma oportunidade de redenção." O que Valentim não sabia era que estava prestes a descobrir algo que mudaria sua vida para sempre. Serafina respirou fundo, fechou os olhos por um momento, e quando os abriu novamente, havia algo diferente ali. Uma determinação que fez alguns convidados recuarem instintivamente. "Muito bem, Sr. Rocha", disse ela, endireitando os ombros. "Vou dançar." O salão do Grand Hotel Imperium nunca havia experimentado um silêncio tão denso. Centenas de convidados formavam um círculo ao redor de Serafina, como espectadores de uma arena romana, aguardando o que prometia ser um massacre público. Valentim Rocha saboreava cada segundo, convencido de que estava prestes a testemunhar a humilhação definitiva da jovem faxineira. "Maestro!" chamou Valentim, fazendo um gesto teatral para o regente da orquestra. "Toque algo adequado para nossa artista." O maestro hesitou, claramente desconfortável com a situação. Seus músicos trocavam olhares inquietos, percebendo que estavam prestes a participar de algo cruel. Relutantemente, ele ergueu a batuta e iniciou uma valsa lenta e melancólica. Serafina permaneceu imóvel no centro do círculo por longos segundos, os olhos fechados, como se estivesse se conectando com algo profundo dentro de si. Quando finalmente abriu os olhos, algo havia mudado completamente. Sua postura se transformou, os ombros se ergueram com uma elegância natural e um brilho misterioso iluminou seu rosto. "Que comédia patética!" sussurrou Morgana para a amiga. "A pobrezinha vai se humilhar ainda mais." Mas quando Serafina deu o primeiro passo, um arrepio percorreu toda a multidão.
Não era o movimento desajeitado que todos esperavam. Era pura poesia em movimento. Seus pés deslizavam pelo mármore como se estivesse flutuando, cada gesto carregado de uma graça que parecia sobrenatural. Ela ergueu os braços e foi como se estivesse pintando o ar com pinceladas invisíveis de beleza. "Meu Deus!" murmurou Berenice, a mão involuntariamente indo ao peito. "Ela realmente sabe dançar." A valsa cresceu em intensidade. E Serafina respondeu como se a música fosse uma extensão de sua alma. Ela girou e suas tranças desfiaram-se em movimentos hipnóticos. Cada passo contava uma história, cada gesto transmitia emoções que tocavam o coração dos presentes de forma inexplicável. Valentim sentiu sua expressão de satisfação cruel se desfazer lentamente. Aquilo não estava acontecendo como planejado. A mulher que ele pretendia humilhar estava brilhando. "Impossível", murmurou ele, mas sua voz foi abafada pelos suspiros admirados da plateia. Serafina executou uma sequência de movimentos que deixou todos boquiabertos. Era como assistir a uma bailarina principal do Teatro Municipal, mas havia algo mais. Uma paixão bruta, uma técnica refinada combinada com uma expressividade que tocava a alma. Ela não estava apenas dançando, estava contando a história de sua vida através de cada movimento. "Quem é essa mulher?" sussurrou Cláudio para Otávio, ambos hipnotizados pela performance. A música atingiu seu clímax e Serafina se elevou em um salto perfeito, suspendendo-se no ar por um momento que pareceu eterno. Quando seus pés tocaram o chão novamente, foi com uma leveza que desafiava as leis da física. O salão inteiro prendeu a respiração. Durante os movimentos finais, Serafina fixou seus olhos diretamente em Valentim. Não havia desafio ali, nem raiva, apenas uma dignidade inabalável que o fez se sentir pequeno pela primeira vez em décadas. Ela estava mostrando a ele, a todos, que sua verdadeira essência jamais poderia ser diminuída por humilhações ou circunstâncias. A música chegou ao fim, e Serafina assumiu a pose final com uma elegância que rivalizava com as maiores estrelas da dança mundial. Por alguns segundos eternos, o silêncio reinou absoluto no salão. Então, como uma avalanche emocional, os aplausos explodiram. Não foram aplausos educados ou condescendentes, foram ovações genuínas, vindas do coração de pessoas que acabavam de testemunhar algo extraordinário. Morgana se encontrou aplaudindo com lágrimas nos olhos, sem entender por que estava tão emocionada. Até mesmo alguns garçons abandonaram suas posições para bater palmas. "Bravo!" gritou alguém da multidão. "Magnífico!" Valentim permaneceu paralisado, suas mãos recusando-se a se mover. Sua mente lutava para processar o que havia acabado de testemunhar. Aquela era a mesma mulher que ele havia considerado inferior minutos antes, a mesma pessoa que ele havia tentado humilhar publicamente. "Senhor Rocha", disse Serafina, aproximando-se dele com a mesma serenidade de sempre, como se nada extraordinário tivesse acontecido. "Espero que minha dança tenha sido adequada." A ironia gentil em sua voz foi como um soco no estômago de Valentim. Ele olhou ao redor e percebeu que todos os olhares estavam agora fixos nele, aguardando sua reação. O homem que momentos antes controlava a situação com punho de ferro, agora se encontrava completamente exposto. Eu... gaguejou Valentim, incapaz de formar palavras coerentes. "Foi absolutamente deslumbrante", exclamou Morgana, rompendo o momento tenso. "Minha querida, onde você aprendeu a dançar assim?" Serafina sorriu timidamente, voltando à sua postura humilde. "Apenas algumas lições que tive há tempos, senhora." "Algumas lições?" repetiu Berenice incrédula. "Isso foi técnica de nível profissional." O círculo de convidados começou a se aproximar de Serafina, todos querendo conversar com a mulher que havia acabado de transformar uma humilhação em um momento de pura magia.
Perguntas voavam de todos os lados, elogios se multiplicavam e convites para eventos futuros começaram a surgir. Valentim se viu completamente ignorado pela primeira vez em sua vida adulta. As pessoas que normalmente competiam por sua atenção agora estavam fascinadas por uma simples funcionária da limpeza. A inversão de papéis era tão absurda quanto dolorosa. "Desculpem-me", disse Serafina, educadamente se afastando da multidão. "Preciso voltar ao meu trabalho." "Trabalho?", protestou uma das convidadas. "Depois de uma performance dessas, você deveria estar no palco de algum teatro importante." Serafina apenas sorriu e se afastou, mas Valentim conseguiu ouvi-la sussurrar para Otávio: "Por favor, providencie a limpeza dos cacos e desconte o valor das taças do meu salário." Aquelas palavras foram como facas no orgulho de Valentim. Mesmo após ter sido aplaudida de pé por uma plateia de elite, ela mantinha sua humildade e responsabilidade. Era tudo o que ele não era. "Valentim", disse Cláudio, aproximando-se cautelosamente. "Você conhecia o talento dela?" "Claro que não", respondeu Valentim, sua voz saindo mais áspera do que pretendia. Se soubesse, ela não estaria trabalhando na limpeza. Mas mesmo enquanto dizia isso, ele se questionava internamente. Será que não havia outros talentos escondidos entre seus funcionários? Quantas outras pessoas ele havia subestimado ao longo dos anos? A festa continuou, mas o clima havia mudado completamente. Os convidados conversavam animadamente sobre a performance inesperada, e muitos procuravam Serafina pelos corredores, esperando vê-la novamente. Valentim, por sua vez, se isolou em seu escritório particular, tentando entender como havia perdido o controle da situação tão rapidamente. Quando finalmente conseguiu reunir coragem para voltar ao salão, encontrou Serafina trabalhando silenciosamente, como se nada tivesse acontecido. Ela havia voltado a ser a funcionária invisível, mas agora Valentim sabia que por trás daquela simplicidade havia um universo de talento e dignidade que ele jamais havia se dado ao trabalho de descobrir. A pergunta que o atormentava era simples, mas devastadora. Quantas outras pessoas extraordinárias ele havia ignorado ou maltratado ao longo de sua vida? A madrugada chegou ao Grand Hotel Imperium com uma quietude perturbadora. Valentim Rocha permanecia em seu escritório, incapaz de dormir, revivendo obsessivamente cada segundo da performance de Serafina. A imagem dela dançando estava gravada em sua mente como fogo ardente, consumindo todas as suas certezas sobre superioridade e inferioridade. Ele abriu seu laptop e digitou o nome dela no sistema de recursos humanos da empresa. O perfil que apareceu na tela era devastadoramente simples. Serafina Alves, 28 anos, auxiliar de limpeza, contratada há 6 meses, referências excelentes. 6 meses. Durante meio ano, uma artista extraordinária havia trabalhado sob seu nariz, e ele jamais havia se dado ao trabalho de realmente vê-la. A revelação era como uma bofetada em sua arrogância. "Referências excelentes", murmurou Valentim, clicando para expandir as informações. O que encontrou o deixou ainda mais perturbado. Antes de trabalhar no hotel, Serafina havia sido funcionária de limpeza em 3 outros estabelecimentos, sempre com avaliações perfeitas, sempre com comentários sobre sua dedicação e discrição. Mas não havia nada sobre seu passado anterior, como se sua vida tivesse começado apenas há alguns anos. Na manhã seguinte, Valentim chegou ao hotel determinado a descobrir a verdade. Encontrou Serafina no corredor do 3º andar, trabalhando com a mesma serenidade de sempre, como se a noite anterior tivesse sido apenas um sonho coletivo. "Serafina", chamou ele, e ela se virou, mantendo a postura respeitosa de sempre. "Bom dia, Sr. Rocha. Como posso ajudá-lo?" A naturalidade dela o desconcertou. "Precisamos conversar. Em meu escritório."
Claro, senhor. Só preciso terminar este andar. Agora, insistiu Valentim, sua voz carregando uma urgência que ele mesmo não conseguia explicar. Minutos depois, Serafina estava sentada diante da mesa de mogno de Valentim, suas mãos entrelaçadas no colo, esperando pacientemente que ele encontrasse as palavras certas. Onde você aprendeu a dançar? A pergunta saiu mais abrupta do que ele pretendia. Serafina hesitou por alguns segundos, como se estivesse decidindo o quanto revelar. Tive algumas aulas quando era mais nova, senhor. Algumas aulas. Valentim se inclinou para a frente. Aquilo que vi ontem não foi resultado de algumas aulas. Foi técnica profissional de altíssimo nível. Um sorriso melancólico cruzou o rosto de Serafina. O senhor está sendo gentil. Estou sendo honesto. E quero que você seja também. O silêncio se estendeu entre eles, como uma ponte que nenhum dos dois sabia se deveria atravessar. Finalmente, Serafina suspirou profundamente. Eu era bailarina, senhor Rocha. Bailarina profissional. As palavras caíram no escritório como bombas silenciosas. Valentim sentiu o mundo girar ligeiramente ao seu redor. Era bailarina? Por 10 anos. Comecei aos 8 anos de idade, na escola municipal de dança do meu bairro. Aos 15, consegui uma bolsa integral na Academia Nacional de Ballet. Valentim engoliu em seco. A Academia Nacional era a instituição mais prestigiosa do país na área. Formei-me como primeira da turma, continuou Serafina, sua voz ganhando uma qualidade sonhadora. Aos 18 anos, fui contratada como bailarina do corpo de baile do Teatro Municipal. Aos 22, me tornei primeira bailarina. Primeira bailarina, Valentim repetiu incrédulo. Do Teatro Municipal? Por 3 anos. Dancei em todas as principais produções. Lago dos Cisnes, Gisele, Dom Quixote, O Quebra-Nozes. Viajei para festivais internacionais, recebi críticas maravilhosas, tinha uma carreira promissora pela frente. Cada palavra era como uma revelação apocalíptica para Valentim. Ele havia humilhado publicamente uma das mais talentosas bailarinas do país. O que aconteceu? Perguntou ele, embora parte dele temesse a resposta. Serafina olhou pela janela, seus olhos se enchendo de uma tristeza profunda. Minha mãe ficou doente. Câncer. O tratamento era caro, experimental, e nosso plano de saúde não cobria. Eu era filha única. Meu pai havia falecido anos antes. E você? Abandonei tudo. Vendi meus prêmios, meus figurinos, tudo que tinha de valor. Usei todas as minhas economias, mas não foi suficiente. Valentim sentiu um aperto no peito que não conseguia identificar. Durante 2 anos, cuidei dela em tempo integral. Fazia apresentações particulares em festas, casamentos, qualquer coisa que me pagasse bem. Mas a dança clássica não paga tanto quanto as pessoas imaginam, especialmente quando você não pode se dedicar integralmente. Sua mãe morreu há 3 anos. Serafina disse simplesmente. Consegui dar a ela os melhores cuidados possíveis. Foram 2 anos extras de vida que ela não teria tido sem o tratamento. Para mim, valeu cada sacrifício. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Valentim olhava para a mulher à sua frente e via não mais uma simples funcionária, mas uma heroína, cuja grandeza de caráter o envergonhava profundamente. Por que não voltou para a dança? Perguntou ele, sua voz saindo mais baixa que pretendia. Serafina riu amargamente. Senhor Rocha, 3 anos fora do balé clássico é uma eternidade. Meu corpo perdeu o condicionamento, perdi oportunidades, perdi conexões. Aos 25 anos, eu já era considerada velha pelos padrões da dança profissional. Mas seu talento? Talento sem oportunidade é apenas uma lembrança bonita, ela disse com uma resignação que partiu o coração de Valentim. Tentei alguns testes, mas as vagas sempre iam para bailarinas mais novas que não haviam interrompido suas carreiras. E então você começou a trabalhar como faxineira, sim. Serafina endireitou os ombros.
Não me envergonho disso, senhor Rocha. Trabalho honesto sempre tem dignidade, independente de qual seja. A declaração foi como um soco no estômago de Valentim. Ali estava uma mulher que havia sacrificado uma carreira brilhante por amor filial, que havia perdido tudo e ainda assim mantinha sua dignidade intacta, sendo humilhada por alguém que nunca havia sacrificado nada por ninguém. Serafina, O senhor não precisa dizer nada, ela o interrompeu gentilmente. Entendo que ontem foi apenas um momento de diversão para seus convidados. Não guardo rancor. Diversão? Valentim sentiu a culpa explodir em seu peito. Eu não estava procurando diversão. Eu estava sendo cruel. Serafina o olhou com surpresa. Era raro ver humildade em homens da posição de Valentim. Por que você não me contou sua história antes? Perguntou ele. Para quê? Para ser vista com pena? Para que as pessoas soubessem que sou uma fracassada que não conseguiu manter sua carreira? Serafina balançou a cabeça. Prefiro ser julgada pelo trabalho que faço agora do que pela glória que tive no passado. Valentim se levantou e caminhou até a janela, incapaz de encarar os olhos dela. Você me fez perceber algo terrível sobre mim mesmo. Senhor? Passei a vida inteira acreditando que sucesso financeiro significava superioridade moral. Que posição social determinava valor humano? Ele se virou para ela. Você sacrificou tudo por amor. Eu nunca sacrifiquei nada por ninguém. Cada pessoa tem sua jornada, Sr. Rocha. Não! A exclamação saiu mais alta do que ele pretendia. Não tente amenizar o que sou. Você é uma pessoa extraordinária que foi forçada pelas circunstâncias a aceitar trabalhos humildes. Eu sou apenas um homem privilegiado que confundiu sorte com mérito. Serafina ficou em silêncio, observando a transformação que estava acontecendo diante de seus olhos. Quero corrigir isso, disse Valentim, voltando-se para ela com uma determinação súbita. Quero te ajudar a voltar à dança. Senhor Rocha, isso é muito gentil, mas não é gentileza, é justiça. É o mínimo que posso fazer depois de ontem. Serafina se levantou lentamente. Aprecio a oferta, mas minha época passou. Agora sou apenas uma ex-bailarina que trabalha honestamente para sobreviver. E se eu te dissesse que talvez sua época esteja apenas começando? O olhar que ela lhe dirigiu estava cheio de uma esperança cautelosa que ela tentava disfarçar. O que o senhor quer dizer? Valentim sorriu pela primeira vez em dias, mas não era seu sorriso arrogante habitual. Era algo completamente novo, humildade misturada com determinação. Quero dizer que, às vezes, a vida nos dá segundas chances quando menos esperamos. Nos dias que se seguiram à revelação no escritório, Valentim Rocha se tornou uma versão irreconhecível de si mesmo. Caminhava pelos corredores do Grand Hotel Imperium com uma inquietação que seus funcionários jamais haviam presenciado. Parava diante de espelhos como se estivesse vendo um estranho, questionando cada decisão que havia tomado em sua vida. A história de Serafina o assombrava. Durante as madrugadas insones, ele imaginava uma jovem talentosa sacrificando seus sonhos para cuidar de uma mãe doente, enquanto ele, na mesma época, provavelmente estava em algum evento social, reclamando de vinhos caros ou criticando a decoração de hotéis concorrentes. Senhor Rocha, disse Otávio, entrando no escritório com uma pilha de relatórios. Preciso de sua aprovação para as contratações do próximo trimestre. Valentim olhou os papéis, mas sua mente estava em outro lugar. Otávio, há quanto tempo trabalha comigo? 12 anos, senhor. Em todo esse tempo, você alguma vez me viu demonstrar interesse genuíno pela vida pessoal dos funcionários? Otávio hesitou, claramente desconfortável com a pergunta. Senhor, o senhor sempre foi focado nos resultados. Focado nos resultados, Valentim repetiu amargamente. Uma forma elegante de dizer que sou um patrão insensível. Não diria isso, senhor. Mas deveria, porque é verdade. Valentim se levantou e caminhou até a janela. Quantos talentos desperdicei?
Quantas histórias extraordinárias ignoro todos os dias. Enquanto isso, 3 andares abaixo, Serafina trabalhava no salão principal, o mesmo local onde havia dançado dias antes. Cada movimento de limpeza era executado com a mesma graça que caracterizara sua performance, como se ela fosse incapaz de fazer qualquer coisa sem beleza. Berenice a observava discretamente da recepção. Desde a noite do baile, algo havia mudado na forma como todos viam Serafina. Não era mais a funcionária invisível. Era a mulher que havia transformado humilhação em arte pura. Serafina, chamou Berenice aproximando-se. Posso te fazer uma pergunta? Claro, Berenice. Você sente falta da dança? A pergunta pegou Serafina desprevenida. Ela parou de limpar e olhou para as próprias mãos, como se pudesse encontrar a resposta ali. Todos os dias, confessou ela, sua voz mal passando de um sussurro. É como sentir falta de respirar. A dança não era apenas o que eu fazia, era quem eu era. E por que não tenta voltar? Serafina sorriu tristemente. Berenice, aos 28 anos, com 3 anos fora do mundo profissional, as portas estão fechadas. O balé é implacável com quem se afasta. Mas seu talento sozinho não abre portas, especialmente quando você não tem mais as conexões, o condicionamento físico ideal ou a idade que o mercado exige. Naquele momento, Valentim desceu as escadas com uma determinação que fez vários funcionários se voltarem. Seus passos ecoavam pelo mármore com uma urgência incomum. Serafina, chamou ele, e ela se virou imediatamente. Sim, senhor Rocha. Preciso que você me acompanhe, agora. Claro, senhor, só preciso guardar os materiais de limpeza. Deixe isso para depois. É urgente. Eles saíram do hotel juntos, e Serafina se surpreendeu quando Valentim abriu a porta de seu carro particular para ela. Um Mercedes preto reluzente que custava mais que ela ganharia em uma década. Onde estamos indo, senhor? Você vai descobrir. O trajeto foi feito em silêncio, mas Serafina podia sentir a tensão emanando de Valentim. Ele dirigia com uma intensidade concentrada, como se estivesse a caminho de uma missão crucial. 20 minutos depois, eles pararam diante de um prédio elegante no centro da cidade. Serafina reconheceu o local imediatamente e sentiu seu coração disparar. Senhor Rocha, este é o Teatro Municipal. Sim, mas por que estamos aqui? Valentim se virou para ela, e Serafina viu algo em seus olhos que nunca havia visto antes. Uma vulnerabilidade genuína misturada com determinação férrea. Porque marquei uma reunião com a diretora artística. Uma reunião? Serafina sentiu o sangue drenar de seu rosto. Para quê? Para falar sobre sua volta. Minha volta? A voz de Serafina saiu como um sussurro estrangulado. Senhor Rocha, isso é impossível. Eu não posso simplesmente voltar após 3 anos. Não é assim que funciona. Talvez não seja assim que normalmente funciona, mas nada sobre essa situação é normal. Eles entraram no teatro e Serafina sentiu uma avalanche de memórias a atingir. O cheiro familiar de madeira encerada, tecidos e maquiagem. O eco de seus passos no mármore polido. As luzes que havia conhecido tão bem. Era como voltar para casa após um exílio forçado. Senhor Rocha, uma voz elegante os cumprimentou, pontual como sempre. Helena Medeiros, diretora artística do Teatro Municipal, era uma mulher de 50 anos, cabelos prateados presos em um coque impecável, que carregava décadas de experiência no mundo da dança. Quando seus olhos encontraram Serafina, ela parou abruptamente. Serafina Alves, disse ela, e havia algo como reverência em sua voz. Não posso acreditar. Doutora Helena? Serafina cumprimentou respeitosamente, sentindo-se completamente fora de lugar em seu uniforme simples de trabalho. Você conhece Serafina? Perguntou Valentim surpreso. Conheço? Helena riu, mas havia nostalgia em seu riso. Senhor Rocha, você trouxe uma das bailarinas mais talentosas que já passaram por estes palcos. Serafina era nossa estrela em ascensão. Serafina corou profundamente.
Doutora Helena, isso foi há muito tempo. Talento como o seu não envelhece, querida. Helena se virou para Valentim. Senhor Rocha, quando você me ligou falando sobre uma bailarina extraordinária, jamais imaginei que fosse nossa querida Serafina. Então vocês se lembram dela? Como poderia esquecer? Sua interpretação de Odete em O Lago dos Cisnes ainda é comentada por aqui. E sua Gisele? Helena suspirou. Espetacular! Serafina sentia as lágrimas ameaçarem transbordar. Ouvir novamente o reconhecimento de seu trabalho era como água para um deserto que ela pensava ter aceito para sempre. Mas, doutora Helena, disse Serafina, forçando-se a ser prática, eu estou há 3 anos afastada. Meu corpo não está mais no condicionamento necessário. Minha técnica pode ser recuperada. Helena a interrompeu firmemente. Serafina, na noite em que você desapareceu, nós perdemos mais que uma bailarina, perdemos uma artista. Desapareceu? Perguntou Valentim. Um dia ela estava aqui, brilhando nos ensaios, preparando-se para ser nossa primeira bailarina definitiva. No dia seguinte, simplesmente não apareceu. Nunca entendemos o que aconteceu. Serafina respirou fundo. Minha mãe ficou doente. Eu precisei... Ah, querida. Helena colocou a mão no braço de Serafina. Por que não nos contou? Poderíamos ter ajudado, encontrado uma forma de conciliar. Eu não queria ser um peso, e os tratamentos exigiam dedicação integral. Helena olhou para Valentim com um respeito renovado. Senhor Rocha, agora entendo por que o senhor me ligou. Quer nos dar uma segunda chance com Serafina. Quero dar a ela uma segunda chance com vocês, corrigiu Valentim. A pergunta é... Vocês estão dispostos a isso? Helena não hesitou. Claro que sim. Mas Serafina, ela se virou para a jovem, será um caminho difícil. Você teria que passar por um recondicionamento intensivo, provar que ainda pode atingir os padrões exigidos. E se eu não conseguir? Perguntou Serafina, sua voz trêmula. Então, pelo menos saberá que tentou, disse Valentim, e eu garanto que, independente do resultado, você terá todo o apoio necessário. Apoio financeiro, logístico, temporal. Enquanto estiver se preparando, continuará recebendo seu salário integral do hotel. E se conseguir a vaga de volta, receberá um bônus equivalente a 2 anos de trabalho. Serafina olhou para Valentim como se ele tivesse enlouquecido. Senhor Rocha, Isso é impossível. Por que faria isso? Porque... Valentim pausou, procurando as palavras certas. Porque passei minha vida inteira cercado de pessoas que me diziam o que queriam ouvir. Você foi a primeira pessoa que me mostrou quem eu realmente sou. E eu descobri que não gosto nada dessa pessoa. Senhor, deixe-me terminar. Você sacrificou seus sonhos por amor. Eu nunca sacrifiquei nada por ninguém. Agora quero fazer algo que valha a pena. Quero ajudar você a recuperar o que perdeu por uma razão nobre. Helena observava a troca com fascínio crescente. Serafina, aceite, por favor. O teatro precisa de artistas como você. E você precisa voltar para casa. Serafina olhou ao redor do foyer do teatro, depois para Helena e finalmente para Valentim. Lágrimas corriam livremente por seu rosto. Se eu aceitar, disse ela, e se falhar... Você não vai falhar, disse Valentim com uma convicção que a surpreendeu. Eu vi você dançar. Você não é apenas talentosa, você é mágica. E mesmo que falhasse, acrescentou Helena, a tentativa já seria uma vitória. Quantas pessoas têm a chance de perseguir seus sonhos novamente? Serafina fechou os olhos e, por um momento, pôde ouvir a música, sentir o palco sob seus pés, ver as luzes que um dia haviam iluminado sua alma. Quando abriu os olhos, havia tomado sua decisão. Aceito. A palavra ecoou pelo foyer como uma declaração de guerra contra a resignação, contra as circunstâncias, contra tudo que havia tentado apagar seus sonhos. Helena sorriu radiante. Maravilhoso! Podemos começar na próxima semana. Vou organizar um programa de recondicionamento personalizado. E eu, disse Valentim,
Vou garantir que você tenha tudo o que precisar. Enquanto saíam do teatro, Serafina ainda estava em choque. Senhor Rocha, por que está fazendo isso? Porque ele parou e olhou diretamente nos olhos dela. Talvez ajudar você a recuperar seus sonhos seja a única forma de eu começar a sonhar com quem posso me tornar. A resposta foi tão honesta, tão vulnerável, que Serafina sentiu algo mudar entre eles. Não era mais a relação de patrão e funcionária. Era algo completamente novo. Duas pessoas que haviam se visto verdadeiramente pela primeira vez. Obrigada, disse ela simplesmente, mas a palavra carregava o peso de uma vida inteira de gratidão. Não me agradeça ainda, respondeu Valentim. Agradeça quando estiver de volta aos palcos, onde sempre deveria ter ficado. A primeira semana de treinamento quase destruiu Serafina. O estúdio de ensaio do Teatro Municipal, que outrora havia sido seu santuário, agora parecia um campo de batalha onde cada movimento era uma guerra contra o tempo perdido. Helena havia organizado um cronograma intensivo. 6 horas diárias de condicionamento, técnica e coreografia, supervisionadas pelos melhores professores da instituição. Respire, Serafina, instruiu professora Carmen, uma veterana de 70 anos, cujos olhos águia não perdiam nenhum detalhe. Você está forçando demais. A dança precisa fluir, não ser arrancada à força. Serafina parou no meio de uma sequência de piruetas, suas pernas tremendo de exaustão. Suor escorria por seu rosto, misturando-se com lágrimas de frustração que ela tentava desesperadamente esconder. Meu corpo não responde como deveria, sussurrou ela, apoiando-se na barra. 3 anos atrás, eu fazia essa sequência dormindo. E vai fazer novamente, disse Carmen firmemente. Mas Roma não foi construída em um dia, e músculos não recuperam memória da noite para o dia. Do lado de fora do estúdio, Valentim observava através da pequena janela de vidro. Havia se tornado um ritual diário. Ele chegava ao teatro todas as tardes, não para interferir, mas simplesmente para estar presente. Ver Serafina lutar contra suas próprias limitações era mais doloroso do que ele havia antecipado. Ela está sofrendo, murmurou ele para Helena, que estava ao seu lado. Claro que está, respondeu Helena. Reconstruir uma carreira artística após uma pausa prolongada é como escalar uma montanha com os dedos. Mas olhe para ela, Valentim. Realmente olhe. Valentim obedeceu, focando sua atenção na figura de Serafina no estúdio. Mesmo exausta, mesmo lutando, havia algo nela que transcendia o esforço físico. Era determinação pura, transformada em movimento. Ela não está apenas tentando voltar, continuou Helena. Ela está renascendo. Dentro do estúdio, Serafina respirou fundo e assumiu a posição inicial novamente. Mais uma vez, professora Carmen. Tem certeza? Você já treinou além do limite hoje. Preciso conseguir. Não posso decepcionar quem acreditou em mim. Carmen observou a determinação nos olhos de Serafina e assentiu. Muito bem. Mas desta vez, esqueça a técnica perfeita. Dance com o coração. A música começou novamente. Clair de Lune, de Debussy. Serafina fechou os olhos, deixando a melodia penetrar em sua alma. Quando começou a se mover, algo mágico aconteceu. Não eram os movimentos tecnicamente perfeitos de uma primeira bailarina no auge da carreira. Eram os movimentos de uma mulher que havia perdido tudo e estava lutando para recuperar não apenas sua técnica, mas sua própria identidade. Havia vulnerabilidade ali, dor transformada em beleza, luta transformada em arte. Valentim sentiu um aperto no peito enquanto assistia. Era impossível não se emocionar vendo alguém se entregar tão completamente a um sonho. Agora sim, sussurrou Carmen, lágrimas nos olhos. Agora você está dançando. Quando a música terminou, Serafina permaneceu na posição final por longos segundos, respirando pesadamente. Então se virou e viu Valentim e Helena observando da janela.
Em vez de constrangimento, sentiu uma gratidão profunda estampar-se em seu rosto. Ela se aproximou da porta e a abriu. Senhor Rocha, não esperava vê-lo aqui. Eu quis acompanhar seu progresso, disse ele, claramente emocionado pelo que havia presenciado. Como está se sentindo? Como se estivesse morrendo e renascendo ao mesmo tempo, respondeu ela honestamente. Meu corpo dói em lugares que eu havia esquecido que existiam, mas me sinto viva novamente. Helena se aproximou deles. Serafina, quero falar com você sobre algo importante. Eles se dirigiram para um pequeno café nos fundos do teatro. O ambiente era simples, mas carregado de história. Gerações de artistas haviam se reunido ali para compartilhar sonhos, frustrações e conquistas. Há uma oportunidade que surgiu, começou Helena, mexendo nervosamente em sua xícara de café. O Ballet Nacional está organizando um festival beneficente daqui a 3 semanas. Vão apresentar trechos de várias obras clássicas. E? Perguntou Serafina, seu coração começando a acelerar. Eles precisam de uma bailarina para interpretar A Morte do Cisne, de Saint-Saëns. É uma peça solo, intensa, emocionalmente exigente. O silêncio que se seguiu foi denso. A Morte do Cisne era considerada uma das peças mais desafiadoras do repertório clássico. 4 minutos de pura expressão artística, onde técnica e emoção precisavam se fundir perfeitamente. Helena, disse Serafina lentamente, eu mal consigo completar uma aula de barra sem tremer. Como poderia... Por quê? Interrompeu Helena. Esta peça não é sobre perfeição técnica, é sobre a alma. E sua alma, querida, está mais rica agora do que jamais esteve. Valentim se inclinou para frente. O que isso significaria para sua carreira? Tudo, respondeu Helena simplesmente. Se ela conseguir uma apresentação impactante, as portas se abrirão novamente. Mas se falhar publicamente, será o fim definitivo, completou Serafina. Não necessariamente, disse Valentim. Será apenas um recomeço diferente. Serafina olhou para ele com surpresa. Como pode dizer isso? Você sabe o que está em jogo. Sei exatamente o que está em jogo. Sei também que você já perdeu tudo uma vez e sobreviveu. Sei que sacrificou uma carreira brilhante por amor e não se arrependeu. Sei que tem coragem suficiente para enfrentar qualquer coisa. As palavras de Valentim ressoaram no pequeno café como uma declaração de fé. Helena observava a troca entre eles com interesse crescente, percebendo que havia algo mais profundo se desenvolvendo além da relação profissional. Preciso pensar, disse Serafina finalmente. Claro, mas não demore muito. Preciso de uma resposta até amanhã, disse Helena levantando-se. Vou deixar vocês conversarem. Quando ficaram sozinhos, Valentim e Serafina permaneceram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Senhor Rocha, disse Serafina finalmente, posso te perguntar algo? Claro. Por que isso é tão importante para você? E não me dê uma resposta sobre redenção ou culpa. Quero a verdade. Valentim hesitou, como se estivesse se preparando para revelar algo que jamais havia admitido nem para si mesmo. Porque, começou ele lentamente, a vida inteira acreditei que eu era especial, que meu sucesso, minha riqueza, minha posição me tornavam superior. Mas quando vi você dançar, quando conheci sua história, percebi algo terrível. O quê? Que toda a minha vida foi medíocre. Não porque não tenho dinheiro ou poder, mas porque nunca fiz nada que importasse realmente. Nunca sacrifiquei nada por algo maior que eu mesmo. Serafina o observava com uma intensidade nova, vendo vulnerabilidade onde antes havia apenas arrogância. Ajudar você a voltar aos palcos, continuou Valentim, é a primeira coisa verdadeiramente importante que faço na vida. É minha chance de contribuir para algo belo, em vez de apenas acumular coisas. E se eu falhar, se decepcionar suas expectativas? Valentim sorriu.
e havia uma ternura genuína em sua expressão. Serafina, você já superou todas as minhas expectativas. Você me mostrou o que é verdadeira grandeza. Qualquer coisa que acontecer daqui para frente é lucro. Lágrimas rolaram pelo rosto de Serafina. Você mudou tanto desde aquela noite. Você me mudou, me mostrou quem eu poderia ser em vez de quem eu era. Serafina respirou fundo e, quando falou, sua voz estava firme. Vou aceitar a apresentação. Tem certeza? Tenho. Não pela carreira, não pelo reconhecimento. Vou aceitar porque você me lembrou de algo que havia esquecido. O quê? Que sonhos valem a pena ser perseguidos mesmo quando parecem impossíveis. Especialmente quando parecem impossíveis. Eles saíram do café juntos, cada um carregando a sensação de que algo fundamental havia mudado entre eles. Não eram mais apenas um empresário tentando corrigir um erro e uma ex-bailarina tentando recuperar uma carreira. Eram duas pessoas que haviam se encontrado no momento exato em que ambas precisavam descobrir quem realmente poderiam ser. 3 semanas, murmurou Serafina enquanto caminhavam pelo corredor do teatro. 3 semanas, concordou Valentim. Tempo suficiente para criar um milagre, ou para descobrir que alguns sonhos são grandes demais para serem recuperados. Serafina, disse Valentim, parando e se virando para ela. Eu vi você transformar humilhação em arte. Não duvido mais da sua capacidade de transformar impossibilidade em realidade. As 3 semanas que se seguiram à reunião no Teatro Municipal transformaram a vida de Serafina de forma que ela jamais imaginara possível. Pela primeira vez em anos, acordava todos os dias com um propósito que ia além da mera sobrevivência. Ela tinha um sonho para perseguir novamente. O pequeno apartamento que Valentim havia alugado para ela ficava a apenas 2 quadras do teatro, uma gentileza que ela havia resistido inicialmente a aceitar. Não preciso de favores, havia dito ela durante a discussão sobre a moradia temporária. Não é favor, é investimento, respondeu Valentim. Você vai economizar 2 horas diárias de transporte. Isso significa 2 horas extras de treino. A lógica era irrefutável, mas Serafina ainda se sentia desconfortável com tanta generosidade. Havia passado 3 anos aprendendo a depender apenas de si mesma. Além disso, acrescentou Helena, bailarinos precisam de proximidade com o teatro. Faz parte da preparação mental. O apartamento era simples, mas aconchegante, com uma pequena sala que Serafina transformou em estúdio improvisado. Instalou uma barra de balete apoiada na parede e cobriu uma das paredes inteiramente com espelhos. Era seu santuário pessoal, onde podia treinar e se reconectar com a dançarina que havia sido. A primeira semana foi devastadora. Novamente, ordenou professora Carmen, sua voz ecoando pelo estúdio principal do teatro. E desta vez pare de pensar. A morte do cisne não é dançada com a mente. Serafina assumiu a posição inicial pela 20ª vez naquela manhã, seu corpo tremendo, não de medo, mas de exaustão acumulada. Cada músculo protestava contra a intensidade do treinamento, lembrando-a cruelmente de quanto havia perdido durante os anos afastada. A música de Saint-Saëns começou mais uma vez e Serafina tentou se entregar completamente. Mas seu corpo não respondia como sua memória muscular insistia que deveria. Os saltos que antes eram etéreos agora pareciam pesados. As piruetas que executava dormindo agora exigiam concentração total. Meu corpo não me obedece mais, sussurrou ela para Carmen durante uma pausa, lágrimas de frustração ameaçando transbordar. Seu corpo está reaprendendo, corrigiu a professora gentilmente. 3 anos são uma eternidade no balé. Seja paciente consigo mesma. Não tenho tempo para paciência. A apresentação é em 3 semanas. E você vai estar pronta, mas precisa confiar no processo. Durante as tardes, Serafina trabalhava com o Dr. Ricardo, o fisioterapeuta do teatro, um homem de 40 anos que havia tratado as maiores estrelas da dança nacional.
Sua flexibilidade está boa, mas a resistência muscular precisa ser reconstruída, ele explicou durante a primeira avaliação. Vamos trabalhar especificamente os músculos das panturrilhas e da região central do corpo. Eles são fundamentais para a morte do cisne. Quanto tempo vai levar? Com treinamento intensivo, 2 semanas para recuperar 70%. O resto virá com a apresentação. 70% é suficiente? Para alguém com seu talento natural? Mais que suficiente. As noites eram dedicadas ao estudo da coreografia em seu apartamento. Serafina assistia repetidamente a gravações de grandes bailarinas interpretando a peça. Maya Plisetskaya, Margot Fonteyn, Sylvie Guillem. Cada versão oferecia uma interpretação única, mas todas compartilhavam algo que ela sabia que precisava encontrar. A capacidade de transmitir emoção pura através do movimento. É mais que técnica, murmurava ela para si mesma, estudando os gestos de Plisetskaya. É alma transformada em movimento. Valentim aparecia no teatro todos os dias, não para interferir, mas simplesmente para estar presente. Era um ritual que nenhum dos dois havia planejado, mas que se tornara natural. Ele chegava às 5 da tarde, sempre com um café quente para ela, e observava os ensaios através da pequena janela do estúdio. «Por que você vem todos os dias?» perguntou Serafina numa tarde, durante uma pausa entre os ensaios. «Porque...» Ele hesitou como se estivesse procurando as palavras certas. «Porque nunca vi alguém lutar tão intensamente por algo. É inspirador. Deve ser entediante para você. Pelo contrário, ver você se transformar dia após dia é a coisa mais interessante que já presenciei.» A honestidade em sua voz a tocou profundamente. Durante 3 anos, ela havia se sentido invisível, irrelevante. Agora, alguém considerava sua jornada inspiradora. «Às vezes tenho medo de estar me iludindo», confessou ela, «de estar perseguindo algo impossível. Serafina, eu vi você dançar naquela noite no hotel. Não foi ilusão, foi magia real.» Na segunda semana, algo começou a mudar. Seu corpo começou a responder melhor aos comandos. Os movimentos fluíam com menos esforço, e a música começava a penetrar em sua alma novamente. «Melhor», disse Carmen após uma sequência particularmente fluida. «Agora você está começando a dançar, não apenas executar movimentos.» «Sinto como se estivesse despertando de um sono profundo», respondeu Serafina, limpando o suor do rosto. «É exatamente isso que está acontecendo. Sua bailarina interior estava adormecida, não morta.» Durante os ensaios, outros membros da companhia começaram a se reunir para assistir. Era incomum ver uma ex-primeira bailarina retornando após tanto tempo. E a curiosidade era natural. «Ela ainda tem a técnica», sussurrou Rodrigo, um dos bailarinos principais, para uma colega. «Mas tem a resistência?» questionou Patrícia, uma das solistas. «Veremos na apresentação», respondeu Rodrigo. 3 semanas é muito pouco tempo para voltar ao nível que ela tinha. Serafina ouvia os comentários, mas tentava não se deixar afetar. Sabia que as dúvidas eram justificadas. Ela mesma duvidava. Helena observava tudo de perto, fazendo anotações mentais sobre o progresso de Serafina e a dinâmica que se desenvolvera ao redor de seu retorno. «Como você a vê?» perguntou Valentim durante uma de suas conversas diárias. «Tecnicamente, ela está recuperando rapidamente. Emocionalmente, ainda está encontrando seu caminho de volta. E isso é problema? Pode ser. A morte do cisne exige que o intérprete acesse emoções muito profundas. Não basta executar os movimentos perfeitamente. Ela vai conseguir, tenho certeza.» «De onde vem essa certeza?» Valentim parou de andar pelo corredor do teatro. «Porque ela já passou pela experiência da perda, do sacrifício, da luta. Ela tem todas as emoções necessárias dentro de si. Só precisa encontrar uma forma de expressá-las através da dança.» A 3ª semana foi a mais intensa. Serafina treinava 8 horas por dia, parando apenas para refeições rápidas e sessões de fisioterapia.
Seu corpo havia se adaptado ao ritmo, mas sua mente estava sob pressão constante. Estou com medo, confessou ela para Helena numa tarde, após um ensaio particularmente difícil. De quê? De tudo. De falhar, de decepcionar você, de decepcionar Valentim, de provar que as pessoas que dizem que eu não deveria estar aqui estão certas. Helena se sentou ao lado dela no chão do estúdio. Serafina, posso te contar algo? Claro. Quando você desapareceu há 3 anos eu chorei. Literalmente chorei. Não apenas porque perdemos uma bailarina talentosa, mas porque perdemos uma artista que tocava as pessoas de forma especial. Helena, deixe-me terminar. Durante esses 3 anos tivemos bailarinas tecnicamente perfeitas, bailarinas lindas, bailarinas dedicadas, mas nenhuma que tivesse o que você tem. E o que eu tenho? A capacidade de fazer as pessoas sentirem algo verdadeiro, de transformar movimento em emoção pura. As palavras de Helena foram como um bálsamo para a ansiedade de Serafina. A questão não é se você vai conseguir executar os movimentos perfeitamente, continuou Helena. A questão é se você vai conseguir se reconectar com aquela parte de você que sempre soube contar histórias através da dança. Naquela noite, Serafina dançou sozinha em seu apartamento. Sem música, sem espelhos, apenas ela e o silêncio. Fechou os olhos e se permitiu sentir tudo. A dor da perda de sua mãe, a humilhação daquela noite no hotel, a gratidão por ter uma segunda chance, o medo do futuro. Quando abriu os olhos, havia lágrimas em seu rosto, mas também uma clareza que não sentia há anos. Estou pronta, sussurrou para si mesma. 2 dias antes da apresentação, Valentim apareceu no teatro com um presente. Não eram flores ou joias, mas algo muito mais significativo. O que é isso? Perguntou Serafina, olhando para o envelope em suas mãos. Abra! Dentro havia uma foto emoldurada. Uma imagem dela dançando Gisele anos antes, ainda em seu auge. Valentim havia conseguido a foto nos arquivos do teatro. Para te lembrar, disse ele, de que você nunca realmente parou de ser uma bailarina. Apenas fez uma pausa para se tornar uma pessoa ainda mais completa. Serafina olhou a foto por longos segundos, vendo a jovem de antes, confiante, radiante, tecnicamente perfeita. Então olhou para o espelho próximo e viu quem era agora. Mais madura, marcada pela dor, mas também fortalecida pela luta. Obrigada, disse ela, abraçando-o impulsivamente. Por tudo. Por acreditar em mim quando eu mesma não acreditava. O abraço durou mais tempo que seria apropriado entre um ex-patrão e ex-funcionária. Havia algo novo crescendo entre eles, algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear, mas ambos sentiam. Serafina, disse Valentim quando se separaram, independente do que acontecer amanhã, quero que saiba uma coisa. O quê? Você me ensinou que grandeza verdadeira não tem nada a ver com posição ou dinheiro. Tem a ver com caráter, com a capacidade de sacrificar pelos outros, com a dignidade de se levantar depois de cair. Valentim, deixe-me terminar. Você me mostrou que eu passei a vida inteira confundindo privilégio com mérito. Agora sei que verdadeiro sucesso é ter coragem de recomeçar quando tudo parece perdido. As palavras ecoaram pelo corredor vazio do teatro, carregadas de uma sinceridade que tocou Serafina profundamente. Você também me ensinou algo, disse ela. Me ensinou que às vezes as pessoas podem mudar, que segundas chances são possíveis, que bondade pode nascer até dos momentos mais cruéis. Na véspera da apresentação, Serafina estava estranhamente calma. Havia feito tudo o que podia fazer. Seu corpo estava preparado, sua técnica recuperada, sua emoção acessível. Como você está se sentindo? Perguntou Helena, encontrando-a no camarim. Em paz, respondeu Serafina, surpreendendo a si mesma com a honestidade da resposta. Pela primeira vez em anos, me sinto em paz. E se algo der errado? Então, pelo menos terei tentado.
E isso já é mais do que imaginei possível há um mês. Serafina, você sabe que, independente do resultado desta apresentação, sua volta ao teatro está garantida, certo? Sei. Mas esta apresentação não é apenas sobre voltar ao teatro. É sobre provar para mim mesma que ainda sou quem sempre fui, por baixo de tudo que aconteceu. Naquela noite, Valentim ligou para ela. Nervosa? Perguntou ele. Ansiosa. Mas é uma ansiedade boa, sabe? Como quando você está prestes a reencontrar alguém que ama muito. E quem você vai reencontrar? Eu mesma. A Serafina que sempre soube que a dança era sua linguagem para falar com o mundo. Ela nunca foi embora realmente. Apenas estava esperando o momento certo para voltar. Talvez você esteja certo, Serafina. Sim? Obrigado por me deixar fazer parte desta jornada. Estar ao seu lado durante estas semanas foi a experiência mais significativa da minha vida. Depois de desligar, Serafina se olhou no espelho uma última vez. Amanhã ela subiria no palco onde havia brilhado anos antes. Não sabia se seria aplaudida ou criticada, se conseguiria tocar os corações da plateia ou se seria apenas uma tentativa nostálgica de reviver o passado. Mas sabia uma coisa com certeza: ela havia encontrado novamente quem realmente era. E isso já era uma vitória maior que qualquer aplauso. A hora da verdade havia chegado. O Teatro Municipal nunca havia experimentado uma atmosfera tão carregada de expectativa. As luzes douradas iluminavam a plateia lotada, onde se misturavam críticos renomados, socialites curiosos e artistas que haviam vindo especificamente para testemunhar o retorno de Serafina Alves. Na primeira fileira, Valentim ajustava nervosamente a gravata, suas mãos suando de uma forma que não experimentava desde a adolescência. Nos bastidores, Serafina fazia seus últimos alongamentos, vestindo o figurino simples, mas elegante, de A Morte do Cisne. Helena observava cada gesto, reconhecendo sinais que apenas olhos experientes podiam detectar. "Como está se sentindo?" perguntou Helena. "Como se estivesse prestes a voar ou cair", respondeu Serafina honestamente, mas em paz com qualquer um dos resultados. Quando as primeiras notas do violoncelo ecoaram, algo mágico aconteceu. Serafina não estava apenas dançando, estava revivendo cada momento de dor e superação de sua jornada. Cada movimento carregava camadas de significado, contando não apenas a história do cisne moribundo, mas de sua própria ressurreição artística. Na plateia, um silêncio sagrado se instalou. Valentim sentia lágrimas correndo por seu rosto, sem se importar com quem pudesse vê-lo. A música cresceu em intensidade, e Serafina respondeu com uma elevação que pareceu suspendê-la no ar por tempo impossível. Os momentos finais chegaram com intensidade devastadora. Quando finalmente assumiu a posição final, o silêncio que se seguiu foi absoluto. Por 5 segundos eternos, ninguém ousou respirar. Então, como uma explosão emocional, os aplausos explodiram. A plateia inteira se levantou em uma ovação de pé que durou 8 minutos completos. Serafina desabou a chorar no palco. Lágrimas de alegria tão profunda que seu corpo não conseguia contê-las. Valentim correu para o palco, ignorando protocolos. "Você conseguiu", disse ele, abraçando-a. "Você realmente conseguiu." "Nós conseguimos", corrigiu ela, ainda chorando. Helena subiu ao palco com rosas brancas. "Serafina, quero oficialmente reconfirmar sua posição como primeira bailarina de nossa companhia." Mas o sucesso trouxe desafios inesperados. Nos meses seguintes, Serafina enfrentou pressões que não havia antecipado. Alguns colegas do balé, que haviam continuado suas carreiras sem interrupção, começaram a questionar abertamente sua volta. "É fácil ser primeira bailarina quando se tem um milionário financiando tudo", comentou Lívia durante um ensaio, alto o suficiente para Serafina ouvir. "Você tem algo a dizer?" Serafina se virou para encará-la. "Apenas que algumas de nós nunca abandonaram a dança. Merecemos reconhecimento também."
A tensão no estúdio era palpável. Outros bailarinos pararam de ensaiar para observar o confronto. Você está certa, disse Serafina, surpreendendo a todos. Vocês merecem reconhecimento, mas minha volta não tira nada de vocês. Não escolhi sair por capricho. Saí por necessidade. Necessidade que agora virou conveniência, murmurou Lívia. Helena interveio antes que a situação piorasse. Chega, Lívia. Quero você em meu escritório agora. Mas o estrago estava feito. Serafina percebeu que sua volta havia criado rivalidades que não existiam antes. A relação com Valentim também enfrentou turbulências inesperadas. Durante um jantar com investidores de Valentim, 6 meses após a apresentação triunfal, Serafina se sentiu completamente deslocada quando a conversa se voltou para aquisições milionárias. Serafina é bailarina, disse Valentim, tentando incluí-la. Que interessante, respondeu Roberto Mendes. É um hobby charmoso. Não é hobby, corrigiu Serafina educadamente. É minha profissão. Ah, claro. Mas deve ser difícil se sustentar só com isso, não? A frase atingiu Serafina como uma bofetada. Todas as inseguranças sobre depender de Valentim vieram à tona. No caminho para casa, explodiram a primeira grande discussão do relacionamento. Eles me veem como sua bonequinha artística, disse Serafina, visivelmente chateada. Você está exagerando. Estou! Hobby charmoso! Sério, Valentim! Eu corrigi ele. Não deveria precisar corrigir. Seus amigos deveriam me respeitar, porque você me respeita. Valentim parou o carro no acostamento. Você tem razão. Peço desculpas. Não quero que você brigue com seus amigos por minha causa. Quero que encontremos um jeito de fazer isso funcionar. 1 ano após a apresentação, uma crise testou tudo o que haviam construído. Durante uma recessão econômica, os hotéis de Valentim enfrentaram sérias dificuldades financeiras. Sob pressão, ele temporariamente voltou aos velhos hábitos, tratando funcionários com rispidez. Serafina presenciou uma discussão onde ele demitiu sumariamente um gerente por um erro relativamente pequeno. Você acabou de agir exatamente como o homem que me humilhou naquele dia, disse ela naquela noite, sua voz fria. Eu estava estressado. A empresa está em crise. Estresse não justifica crueldade. Você sabe disso. Preciso tomar decisões difíceis. Decisões difíceis, sim. Decisões cruéis, não. Serafina pegou sua bolsa. Vou ficar no apartamento perto do teatro por uns dias. Serafina, não faça isso. Preciso pensar se o homem por quem me apaixonei ainda existe ou se ele só aparece quando tudo está bem. Valentim ficou sozinho naquela noite, forçado a confrontar o fato de que mudança real exige vigilância constante. A reconciliação veio através de uma lição dolorosa. 3 dias depois, Valentim apareceu no teatro durante um ensaio de Serafina. Ela o viu pela janela do estúdio, mas continuou dançando, ignorando sua presença. Quando o ensaio terminou, ele a esperava no corredor. Vim me desculpar, disse ele. E não apenas com você. Como assim? Recontratei o gerente que demiti. Pedi desculpas publicamente para a equipe. Implementei uma política onde decisões de demissão precisam passar por um comitê. Serafina o estudou cuidadosamente. Por que fez isso? Porque você estava certa. Stress não justifica voltar a ser quem eu era. Se vou mudar de verdade, tenho que mudar especialmente nos momentos difíceis. E se eu não tivesse voltado? Você teria feito isso mesmo assim? A pergunta o pegou desprevenido. Ele hesitou e ela viu a honestidade em seus olhos. Não sei. Talvez não. E isso me assusta. Me assusta também. Significa que sua mudança ainda depende de aprovação externa. Então me ajude a mudar por razões internas. Case comigo. A proposta veio de forma tão inesperada que Serafina ficou sem palavras. Este não é o momento nem o lugar, começou ela. É exatamente o momento. Estou te pedindo para me ajudar a ser um homem melhor todos os dias, não apenas quando é fácil. Eles se casaram,
mas a vida real testou constantemente seu compromisso. A cerimônia foi simples, no jardim do Teatro Municipal, mas ser casados trouxe desafios que nenhum dos dois havia antecipado. A fundação que criaram para ajudar artistas enfrentou dificuldades financeiras. Dos primeiros 20 artistas que ajudaram, apenas 8 conseguiram retomar suas carreiras completamente. Talvez estejamos sendo ingênuos, disse Serafina durante uma reunião particularmente frustrante. Nem todo mundo consegue uma segunda chance. Ou talvez estejamos aprendendo que ajudar pessoas é mais complexo que imaginávamos, respondeu Valentim. Marcos, um músico que não conseguiu se readaptar ao mercado artístico, os procurou para devolver o dinheiro investido em seu treinamento. Não consegui, disse ele claramente envergonhado. Talvez seja tarde demais para mim. Não é sobre sucesso ou fracasso, disse Serafina. É sobre ter tentado. Fique com o dinheiro e encontre outra forma de usar sua música. Marcos se tornou professor em uma escola pública, usando suas habilidades para inspirar crianças. Não era o que haviam planejado, mas era significativo. 2 anos de casados enfrentaram sua maior crise. Serafina sofreu uma lesão grave durante uma apresentação, uma ruptura no tendão de Aquiles que a afastou dos palcos por 6 meses. Durante a recuperação, mergulhou em uma depressão profunda. Talvez seja um sinal, disse ela para Valentim durante uma sessão de fisioterapia particularmente dolorosa. Talvez eu não devesse ter voltado. Você não acredita nisso? Não sei mais no que acredito. Estou com 29 anos. Meu corpo está me traindo e metade da companhia torce para eu não voltar. E a outra metade torce para você voltar. E eu torço para você fazer o que te faz feliz. E se dançar não me faz mais feliz? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Durante a recuperação, Serafina começou a ensinar crianças carentes através da fundação. Descobriu uma paixão que não sabia que existia. Elas me olham como se eu fosse mágica, contou para Valentim após uma aula. Como se a dança fosse a coisa mais importante do mundo. Talvez seja, para elas. E talvez meu propósito seja ensinar, não mais performar. Quando finalmente se recuperou da lesão, Serafina tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Voltou ao palco, mas anunciou que se aposentaria como bailarina ativa em 2 anos para se dedicar integralmente ao ensino. O final chegou não com perfeição, mas com propósito. Na apresentação de despedida de Serafina, 5 anos após seu retorno triunfal, o Teatro Municipal estava novamente lotado. Desta vez, nas primeiras fileiras, estavam 12 jovens bailarinos que ela havia treinado através da fundação. Hoje não celebramos apenas uma carreira, disse Helena no microfone. Celebramos uma transformação que tocou centenas de vidas. Valentim, agora pai de Gabriel de 2 anos, observava da plateia. O menino aplaudia entusiasmado, sem entender completamente, mas sentindo a emoção no ar. Após a última reverência, Serafina olhou para a plateia e disse no microfone: "A dança me ensinou que beleza pode nascer da dor, que segundas chances existem para quem tem coragem de abraçá-las, e que nosso maior legado não está no que conquistamos, mas no que inspiramos outros a conquistar." Quando as cortinas se fecharam, ela sabia que não estava terminando, estava transformando. Anos depois, quando Gabriel perguntasse sobre a história de seus pais, eles contariam toda a verdade. As dificuldades, os momentos de dúvida, as recaídas e, principalmente, que amor verdadeiro não significa a ausência de conflitos, mas a escolha diária de crescer juntos apesar deles. A lição final de suas vidas não era que o amor conquista tudo, mas que pessoas imperfeitas podem escolher, todos os dias, ser melhores do que foram ontem. Que segundas chances são reais, mas exigem trabalho constante. E que, às vezes, nossas maiores bênçãos vêm disfarçadas de nossos piores momentos, ensinando-nos que dignidade humana independe de qualquer circunstância externa.
A história que começou com crueldade se transformou em sabedoria, provando que transformação real é possível, não como milagre, mas como escolha consciente e cotidiana de construir algo melhor sobre as ruínas do que fomos.